Vimos então que a pirâmide armazena em sua forma duas cargas diferentes e opostas. As superfícies de seus quatro lados externos carregam seus cristais com a energia positiva da atmosfera, e a grande massa de rocha de quartzo, em contato direto com a corrente telúrica, carrega suas moléculas com um campo elétrico negativo. A quarta lei diz que tudo é dual, tudo tem polaridade. Nesta realidade, tudo tem o seu oposto, que é idêntico em natureza, porém diferente em grau. Os extremos se tocam. Os dois polos são os extremos da mesma coisa. Calor e frio, opostos, são realmente o mesmo, os dois polos de uma coisa chamada temperatura. Luz e escuridão, grande e pequeno, suave e duro, branco e preto, ruído e silêncio, alto e baixo. A forma piramidal é determinante para o funcionamento da máquina quântica. As capas horizontais de pedra, ao irem diminuindo sua área na parte superior da pirâmide, acumulam em seu interior cargas elétricas com potências diferentes. O mesmo acontece na superfície de granito de Tura. Este fato e os 11 poços verticais, o obelisco virtual subterrâneo descentrado do eixo da pirâmide, que por sua exata localização no sentido norte-sul, sobre um ponto nevrálgico da malha eletromagnética, está sujeita ao giro do planeta sobre seu eixo, induzem a carga elétrica acumulada a um duplo movimento giratório. As partículas com cargas positivas giram no sentido horário, e as partículas com cargas negativas, ao contrário. Isto gera um vórtice eletromagnético, um redemoinho de partículas subatômicas que vão se acelerando pouco a pouco, pois sendo a frequência constante, devido ao palpitar regular do planeta, produz-se uma ressonância. As duas forças, centrípeta e centrífuga, ao atingirem certa velocidade e frequência, fazem com que duas partículas de cargas opostas e movimentos contrários se emparelhem neutralizando-se e encontram um novo eixo de giro, a 90 graus do eixo da pirâmide, produzindo uma coluna ondulatória estacionária. A coluna ondulatória estacionária é formada por partículas subatômicas, neutralizadas quando se emparelham, que se movem em altíssima frequência. Esta coluna de energia desce até o núcleo cristalino do planeta e se eleva a centenas de quilômetros sobre sua superfície até chegar à ionosfera. São estas partículas neutras e equilibradas que são chamadas de energia taquiônica. Sua neutralidade não produz resistência no material por onde se movimentam. São a base dos fenômenos supercondutivos. Ao acelerar a frequência de vibração da energia, o vórtice energético na pirâmide a transformava em um tipo superior, a energia taquiônica, hoje em dia estudada pela mecânica quântica. A energia taquiônica tem a mais alta vibração e frequência da realidade. É energia consciente, energia e informação, como a que gera e domina o homem em seu cérebro com o processo de seus pensamentos ao vibrar no amor. A energia taquiônica e as colunas ondulatórias estacionárias foram estudadas por Nikola Tesla. Baseou-se nelas para inventar a corrente alternada, os motores elétricos, o rádio, a televisão, os raios X, o radar e mais de 1.600 patentes com inventos que formaram o século XX. O chamado Tesla Coil, usado para ligar motores dos carros, cria esse tipo de vórtice para converter uma corrente de 12 volts, aplicada a uma espiral de cobre, em milhares de volts ao ser induzida até outra espiral.
Em 1942, Tesla dirigiu a experiência Filadélfia, que utilizou enormes campos eletromagnéticos para organizar a energia em pares e convertê-la em energia taquiônica, usando-a para desaglomerar um objeto sólido, partícula a partícula, para armá-lo em outro lugar. O projeto Invisibilidade desintegrou o navio USS Eldridge e o recompôs instantaneamente a 75 quilômetros, mas seus tripulantes estavam mortos ou espantosamente grudados às pranchas de aço. Tesla conhecia um segredo hermético. Ao reordenar as partículas que constituem a energia, produz-se mudanças na massa manifesta. Em seus estudos, Tesla concluiu que a energia taquiônica se move 27 vezes mais rápido que a luz. É a energia do pensamento. A teoria de Einstein, em que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, aplica-se somente a um dos planos que constituem a realidade, ao plano físico, da densidade material, composto de átomos, elétrons e prótons. Mas o universo está em 3 planos: o físico, o mental e o espiritual. Os taquiões, a base do universo dual, são pares de partículas subatômicas em movimento constante, a altíssima vibração e frequência, que por possuírem uma carga elétrica oposta, se neutralizam. Os taquiões são a base dos elementos supercondutores. Sua neutralidade não produz resistência à carga que avança pelas suas moléculas. Um elemento composto dessas partículas que vibram a altíssima frequência torna-se sem peso. Sua massa deixa de pesar. É pura energia. A mecânica quântica atual revela que essas partículas subatômicas não têm massa. São apenas uma tendência a existir que se mede em probabilidades e que depende da vontade do observador, do plano mental do homem. Imhotep sabia disso, e muitas coisas mais que nossos cientistas ainda não descobriram. A mecânica quântica e a supercondutividade são um avanço recente da física. A pirâmide, com degraus de 4 níveis, tinha o volume de 280 mil metros cúbicos de pedra, que pesavam 450 mil toneladas, 50% exatos do peso e volume da pirâmide final. À sua frente, colocaram os pilares de energia para gerar a avenida eletromagnética que chegou a Tura. Desde lá, transportaram os materiais necessários para terminar o projeto. Aumentaram as plataformas dos lados norte e oeste, deixando inalteradas as faces sul e leste. Como o corpo humano, a pirâmide cresceu a partir da cabeça. Se isso não tivesse sido planejado com antecedência, teria sido mais simples aumentá-la por igual, como uma casca de cebola. Com a ampliação, o obelisco virtual subterrâneo ficava localizado exatamente sobre o eixo norte-sul da nova pirâmide, cuja base mede agora 140 por 100 metros. Foram acrescentados 2 níveis, passando a medir 65 metros. E isso duplicou o volume para 560 mil metros cúbicos de pedra, pesando 900 mil toneladas. Os acessos também confirmam que as etapas de expansão foram planejadas por Imhotep desde o momento inicial. Um túnel é facilmente prolongado a partir da entrada original. Uma segunda escada levava a um dos pátios de um templo construído do lado norte para disfarçar o acesso. O aumento exato do dobro de peso e volume da massa de pedra não pode ser casual.
A produção de energia e o alcance da pirâmide se media dependendo da massa em vibração. As pirâmides posteriores foram cada vez mais volumosas e pesadas até chegar à pirâmide de Quéops, que pesa 6 milhões de toneladas. O peso determina a quantidade de energia produzida. Esse volume de pedra gira sobre o eixo da Terra a uma velocidade constante. Davam-lhe a forma de pirâmide para extrair energia de sua massa, aproveitando os movimentos naturais do planeta, sua frequência constante de vibração e giro. Dentro do obelisco virtual na pirâmide, movia-se verticalmente uma bobina elétrica, formada por um fio de ouro enrolado numa madeira isolante. Ao subir e descer, gerava um efeito pulsante em todo o campo eletromagnético da pirâmide, podendo induzir mudanças na frequência de vibração da coluna energética. O poço se convertia em uma cavidade ressonante. Nos 4 cantos do obelisco virtual, permanecem ainda grossas vigas de madeira dispostas a 45 graus para segurar a bobina e permitir-lhe mover-se em sentido vertical. Essa bobina elétrica podia controlar a longitude das ondas produzidas. A frequência de vibração se elevava ao subir a bobina até chegar à máxima amplificação. A bobina controlava o momento de descarregar a energia acumulada nas moléculas de quartzo da pirâmide em cerimônias programadas, que por uma razão de equilíbrio realizavam-se nos dias de equinócio. Os sacerdotes egípcios provaram que as pirâmides são objetos em movimento perpétuo e que todo movimento pode transmutar-se em energia. O último passo foi construir o muro perimetral e as obras da superfície, as capelas falsas, o pátio das serpentes, enquanto a representação do faraó Josher observava de seu lugar privilegiado. A essa máquina quântica inventada por Imhotep foi dedicado muito tempo, esforço e recursos humanos e materiais, mas o retorno valeu o investimento. O vórtice foi utilizado para acelerar o desenvolvimento espiritual dos discípulos da Escola de Mistérios do Olho de Horus, encarregados de dirigir o caminho que elevou o nível de consciência de todo um povo. A energia taquiônica da pirâmide elevava a frequência de vibração e encurtava a longitude das ondas cerebrais, amplificando o poder mental e o campo eletromagnético da pessoa, a sua aura. Isso permitiu que os iniciados chegassem a níveis superiores do universo, podendo verificar a existência de novas realidades, dando segurança no caminho a toda a sociedade. Ao sintonizar-se na frequência de seres mais evoluídos, podiam estabelecer comunicação e receber informação. Saqqara foi o primeiro centro de comunicação com as dimensões superiores. As pirâmides têm uma tecnologia quântica que começamos a descobrir agora. Uma tecnologia herdada pelos egípcios da desaparecida civilização Atlante.